Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu orgulho para o seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas, fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou o lucro das empresas de 175 milhões para 5 bilhões e reduziu uma hiperinflação no máximo 25% ao ano. Ele também adorava música e pintura, e quando jovem, pensava em seguir a carreira artística. Olhando assim, nem parece que estamos falando de um dos líderes mais sanguinários que o mundo já conheceu, não é? No vídeo de hoje dos maiores da história, eu vou lhe contar a história do protagonista desse texto do jornal Folha de São Paulo, Adolf Hitler, o general que vai muito além de caça a judeus, que, diferente de Gandhi, está até hoje sufocado pelas vidas que destruiu. Então já deixa o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Infância e formação. Adolf Hitler nasceu em Braunau, na Áustria, no dia 20 de abril de 1889, filho de Alois Hitler, empregado da alfândega, e Clara Hitler, que pretendia seguir a carreira artística. Aos 21 anos, mudou-se para Viena e por 2 vezes tentou, sem sucesso, entrar na Academia de Belas Artes para estudar pintura e arquitetura. Em 1913, mudou-se para Munique e, em agosto de 1914, alistou-se no regimento da infantaria do exército alemão para lutar na Primeira Guerra Mundial. Neste mesmo ano, por sua bravura, recebeu a condecoração da Cruz de Ferro. De volta a Munique, passou a trabalhar na seção da imprensa e propaganda do 4º Comando das Forças Armadas. Partido Nazista. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o fim do regime monárquico, a instalação de uma república em 1918 e a crescente onda de insatisfação social provocada pela grave crise econômica, surgiram no país os diversos partidos de oposição ao governo. Em Milão, na Itália, em março de 1919, Mussolini fundou o primeiro grupo do futuro Partido Fascista Italiano. No mesmo ano, em Munique, Hitler aderiu a um pequeno grupo chamado Partido Trabalhista Alemão. Com grande capacidade oratória, Hitler mudou o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, e incorporou ao partido uma organização paramilitar, as SA, Seção de Assalto, encarregada de intimidar os opositores. O confuso programa do partido denunciava judeus, marxistas e estrangeiros, prometia trabalho e o fim das reparações de guerra. Em 1921, com 33 anos, Hitler tornou-se chefe do partido, criou as SS, Brigadas de Segurança, uma força de elite. Depois de fracassar na tentativa de um golpe em Munique em 1923, Hitler foi condenado a 5 anos de prisão, cumpriu só 8 meses, que aproveitou para escrever a primeira parte do livro Minha Luta, obra em que desenvolveu os fundamentos do nazismo. Ideologia do nazismo. O programa do partido nazista, inspirado no fascismo, sintetizava sua proposta ideológica em 5 principais tópicos. Racismo, que segundo sua ideologia, os alemães pertenciam a uma raça superior à ariana que deveria comandar o mundo. Os judeus eram considerados os principais inimigos. Totalitarismo, onde o indivíduo pertencia ao Estado e assim como o fascismo era antiparlamentar, antiliberal e antidemocrático, o totalitarismo também se resumia em um povo, um império e um líder, respectivamente Volk, Reich e Führer. Antimarxismo e anticapitalismo, onde para Hitler o marxismo era produto do pensamento judaico, pois Marx era judeu, e o capitalismo iria agravar as desigualdades. Unipartidarismo, onde Hitler pregava que a nova ordem seria atingida com um Estado totalitário. A vanguarda dessa revolução deveria ser um partido único, hierarquizado e dirigido segundo o princípio da chefia absoluta, o Partido Nacional Socialista, e nacionalismo, que para o nazismo era preciso destruir as humilhações do Tratado de Versalhes e construir a Grande Alemanha. A tomada do poder. Com a crise de 1929, o extremismo político tomou conta da Alemanha. Em 1930, Hitler tornou-se cidadão alemão. Em 1931, 6 milhões de desempregados engrossavam as fileiras do partido nazista. Nas eleições legislativas de 1932, os nazistas elegeram 230 deputados. Nas eleições presidenciais, o Marechal Hindenburg foi reeleito com 19 milhões de votos, mas Hitler obteve 13 milhões. Em 1933, em meio a uma séria crise política, o presidente Hindenburg nomeou Hitler chanceler. Terror e ditadura. Em apenas 23 meses, numa sucessão de golpes de força, atos ilegais e assassinatos, Hitler instalou sua ditadura pessoal. Com a autorização do presidente, dissolveu o parlamento, convocou as SA e SS. Na campanha para novas eleições, vários líderes opositores foram assassinados. Os nazistas incendiaram o parlamento e culparam os comunistas. A pena de morte foi restabelecida.
A alegada conspiração comunista fez com que os nazistas conquistassem 44% dos votos. Os 81 comunistas eleitos foram excluídos, e em 23 de março, Hitler obteve o voto de plenos poderes. O Führer, ou líder, começou a aplicar o programa nazista. Em toda a Alemanha, houve 3.000 assassinatos. Outros opositores juntaram-se aos comunistas e judeus nos campos de concentração recém-abertos, como Dachau e Buchenwald. Hindenburg morreu no fim de 1934. Hitler acumulou as funções de chanceler e presidente. Todos os funcionários e oficiais das Forças Armadas deveriam prestar-lhe juramento pessoal de fidelidade. Era o início do Terceiro Reich, ou Terceiro Império Alemão. A bandeira do partido, com a suástica, passou a ser da Alemanha. Em 1935, a Alemanha reiniciou sua produção de armamentos e restabeleceu o serviço militar obrigatório. Hitler iniciou seus objetivos expansionistas, aproximou-se da Itália de Mussolini, oferecendo ajuda econômica. Em maio de 1938, o exército alemão invadiu a Áustria. Em 1939, desrespeitando o Acordo de Munique, ocuparam a Tchecoslováquia. No dia 1º de setembro, invadiu a Polônia, onde instalou um governo geral e iniciou a perseguição aos judeus. Segunda Guerra Mundial. Após a invasão da Polônia pelo exército alemão, a Inglaterra, aliada da Polônia, declarou guerra à Alemanha. A França, aliada da Inglaterra, fez o mesmo, desencadeando a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945. A partir de abril de 1940, a Alemanha, sob o comando de Hitler, avançou em direção à Europa Ocidental, conquistando a Dinamarca, a Noruega, os Países Baixos, a Bélgica e a França. A Inglaterra enfrentava violentos ataques da aviação alemã. Em diversos países conquistados, o regime nazista construiu dezenas de campos de concentração, e em muitos deles era praticado o Holocausto, o extermínio em massa de milhões de judeus que, depois de mortos em câmaras de gás, eram incinerados em fornos construídos para essa finalidade. O maior deles foi o de Auschwitz, na Polônia. Em 1941, rompendo o pacto que assinou com Stalin, o exército de Hitler invadiu a União Soviética. Os Estados Unidos já ajudavam indiretamente a Inglaterra e a França, mas em 1941, após o Japão atacar a base norte-americana de Pearl Harbor, no Pacífico, o país entrou na guerra formando o Grupo dos Aliados: Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Em todos os países ocupados pelos nazifascistas, organizava-se a Resistência, uma associação clandestina que procurava paralisar o inimigo por meio de sabotagem e ataques de surpresa. Em 1943, a Batalha de Stalingrado, na União Soviética, foi a primeira grande derrota das tropas alemãs, no dia 6 de junho de 1944. No dia D, a frente aliada desembarcou na Normândia, norte da França, anulando as forças de Hitler. Era mais um passo para a derrota alemã. A frente do leste, composta pelo Exército Vermelho Soviético, foi a primeira a chegar a Berlim, dando o golpe final sobre o Terceiro Reich. Poucos dias antes da rendição, final 8 de maio, Hitler, que estava refugiado em um bunker em Berlim, suicidou-se com um tiro de pistola, acompanhado de sua mulher Eva Braun, que se envenenou. Hitler se suicidou em Berlim, Alemanha, no dia 30 de abril de 1945, porém, seu corpo nunca foi encontrado. Curiosidades. Primeira curiosidade. Adolf Hitler sofreu 42 tentativas de homicídio, mas conseguiu escapar de todas, e nenhuma delas ficou gravemente ferido. Ele se suicidou em 1945, aos 56 anos, depois de ter a consciência de que havia perdido a guerra, e pediu para ter seu corpo queimado para não ser exposto em praça pública. Segunda curiosidade. Apesar de ser um líder extremamente cruel, Hitler tinha uma grande consideração por animais, onde até adotou uma dieta vegetariana por causa disso. Terceira curiosidade. Mesmo que através de métodos extremamente cruéis e desumanos, Hitler contribuiu muito para o desenvolvimento da sociedade, pois criou várias tecnologias que auxiliam até hoje na vida das pessoas, como por exemplo o transplante de órgãos. Quarta curiosidade. Por mais inacreditável que pareça, Hitler já foi indicado ao Nobel da Paz em 1939. O que muitos não sabem é que foi uma ironia criada pelo sueco Erik Brandt para protestar contra a nomeação do primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain. Quinta curiosidade. O bigode estilo escova de dentes de Hitler nem sempre foi assim. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele tinha bigode cheio. Os soldados nas trincheiras estavam sofrendo ataques de gás mostarda e outros gases letais durante a Primeira Guerra Mundial, e máscaras respiratórias foram fornecidas aos combatentes para impedir a entrada do gás. Mas durante os ataques de gás, Hitler não conseguiu criar eclusas de ar completas puxando sua máscara respiratória sobre o rosto, devido ao seu bigode longo, e ele quase morreu por causa da presença de gás em sua máscara. Como resultado, os supervisores de Hitler ordenaram que Hitler removesse seu bigode sofisticado para facilitar o uso de máscaras de gás, mas em vez disso, ele fez o estilo distinto em forma de escova de dentes. E chegamos ao fim da história de Adolf Hitler, um dos chefes de estado mais sanguinários e perversos, mas mesmo afogado em sangue de inocentes, foi de grande importância para os tempos futuros, incluindo o de agora. Se você chegou até aqui, acredito que gostou do que viu e ouviu,
Então lhe convido a deixar o gostei e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Você também pode participar diretamente no crescimento da nossa comunidade. Basta deixar nos comentários alguma informação não citada ou outra personalidade marcante que gostaria de ouvir sobre. Por hoje eu fico por aqui e desejo a todos um bom final de domingo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.